Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Graziella, sou de Brasília e hoje aqui a gente está com essa live com um tema muito interessante, que é Meninas no Cárcere. Será que a gente lembra dos presos na construção do mundo unido? E antes da gente começar, só vou dar um aviso prático, né? Como a gente está aqui no Zoom, vou pedir para todo mundo colocar os microfones no mudo para não dar interferência, nem a gente ouvir algum barulho durante a conexão. Qualquer pergunta durante a conexão, vocês podem fazer pelo chat, que no final a gente responde, ou então, depois que acabar, a gente pode ficar disponível para responder as questões pelo WhatsApp, por outros meios, tá bom? Hoje eu estou aqui com a Lídia Araújo, que além de trabalhar, ter a sua vida, cuidar da sua família, a Lídia ainda faz um trabalho voluntário na unidade de internação de Santa Maria. Para quem não é de Brasília, talvez tenha um ou outro, Santa Maria é uma cidade do entorno aqui de Brasília, uma cidade satélite. E aí, Lídia, tudo bem? É um imenso prazer tê-la conosco essa noite. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, pessoal? Boa noite. Lídia, a gente sabe que aqui tem jovens e adultos de várias formações e talvez alguns não entendam direito esse termo, unidade de internação. Você explica um pouquinho para a gente o que significa? É, é porque, assim, nas unidades de internação, ficam ali os jovens infratores que estão sob o regime do Estatuto da Criança e do Adolescente, isto é, menores até 18 anos. Conforme o Estatuto, é criança até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos. Acima disso é maioridade, né? Acima de 18 anos. Então, qualquer menor de 18 anos que comete qualquer ato infracional, ele está sujeito a um regime socioeducativo. Então, ele fica interno numa unidade para que ele possa ser ali trabalhado e ser reintegrado à sociedade. Tá, legal. E além desse trabalho que você vai contar para a gente já já aqui na nossa conexão, tem outros grupos voluntários que se preocupam com diferentes aspectos das vidas dessas internas? Como você citou, é um regime socioeducativo, então, de repente, há pessoas que incentivam o esporte, o ensino, a cultura? Sim, as unidades elas estão bem abertas para trabalhos voluntários, né? Além de trabalhos voluntários, a nossa missão trabalha lá, que é Mocidade para Cristo, MPC, tem os professores que ali dão aulas para os internos, né? E nós temos até um professor, Francisco Leitão, que ele concorre ao Prêmio Nobel de Educação, né? Esse ano, por um trabalho que ele fez com os adolescentes ali, com uma linguagem de rap, né? Então, né, nessa cultura de rap, letra e música, ele ali inseriu conhecimentos e facilitou a aprendizagem ali dos adolescentes. Foi um trabalho muito interessante que eles fizeram. A MPC também, esse ano, ela recebeu um prêmio também no Direitos Humanos, né, pelo trabalho que é feito ali de visita aos internos. Caramba, que legal. Esqueci de falar sobre isso. Ah, pois é, sobre esse trabalho desse professor, a Lídia até me contou que eles estão concorrendo ao Prêmio Nobel da Educação desse ano, 2020, né? E aí ela me mostrou que saiu uma reportagem. E aí eu queria mostrar para vocês essa reportagem rapidinho, para vocês visualizarem um pouco como é que é essa unidade de internação, né?
para você ver um pouquinho o rostinho desses jovens que estão lá nesse regime socioeducativo. Nós vamos agora dar uma respirada no noticiário, porque é de Santa Maria a indicação para o Prêmio Global Teacher Prize 2020, traduzindo o Nobel da Educação. Quem dá esse orgulho para a gente é o professor de História Francisco Leitão. Ele dá aula na Unidade de Internação de Santa Maria e foi lá que ele criou um projeto de ressocialização. Quem conta tudo para a gente é a repórter Luísa Garonce, e você vai ver agora na edição de Marcelo Paul e Liliane Cardoso. A política punitiva do encarceramento enxerga jovens socialmente vulneráveis como adolescentes problemáticos, criminosos em formação. Seguindo a lógica do sistema prisional, o socioeducativo, que deveria educar e ressocializar, acaba por violentar ainda mais quem sequer chegou à vida adulta. Mas essa reportagem não é para falar sobre os problemas do sistema. Pelo contrário, a gente vai falar do projeto de um professor de história daqui do DF que há 5 anos usa a arte para devolver aos jovens privados de liberdade o direito de aprender, de sonhar e de transformar as próprias vidas. E a iniciativa teve tanto impacto que foi selecionada para disputar um prêmio que é considerado um Nobel da Educação. O projeto REP, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo, foi criado pelo professor Francisco Celso, que percebeu o distanciamento entre os jovens e os livros. A metodologia convencional em sala de aula não dialogava com eles. Então, veio a ideia de usar a linguagem das ruas e os elementos da cultura hip-hop. Eles não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se enxergavam nas histórias contadas nas letras de rap. Você precisa passar algo que seja significativo para eles naquele momento, porque lá é muito rotativo, está sempre entrando e saindo alunos, né, internos. Então eu utilizo o rap como pretexto, não é qualquer rap, eu pego sempre um rap que aborda alguma dessas temáticas, né, diversidade, sustentabilidade e direitos humanos. Desde 2015, o projeto promove saraus, cine-debates, festival de música e rodas de conversa com artistas e ativistas do DF e do Brasil, dentro da Unidade de Internação de Santa Maria, que ressocializa cerca de 150 meninos e meninas com idade entre 12 e 21 anos. Pegar algo que faz parte da cultura urbana, da cultura periférica, que é presente no dia a dia desses jovens, né? E lá 100% deles são moradores de periferia, 80% deles se autodeclaram negros. Então pegar algo que faz parte da realidade deles, faz parte da cultura deles. Então é um local de muito silenciamento, e a gente consegue deixar eles mais soltos, melhorar a expressão oral, a expressão corporal, a escrita e o principal, a autoestima. Eles começam a perceber potencial que às vezes nem quando eles estavam em liberdade eles conseguiam perceber esse potencial. O projeto ainda lançou 2 livros escritos pelos jovens, um CD e vários materiais de vídeo em um canal na internet. No ano passado, esse videoclipe aí sobre as 18 razões para não redução da maioridade penal foi exibido no 52º Festival de Cinema de Brasília e muito aplaudido. O projeto REP foi premiado 2 vezes pela Unicef e agora está sendo reconhecido pelo Global Teacher Prize como uma das 50 iniciativas do mundo de maior impacto na educação. E o Francisco foi escolhido entre cerca de 12 mil professores de mais de 140 países. Afinal, foi por acreditar no poder do conhecimento que os ex-alunos trilharam um novo caminho. Ele me deu aula numa unidade de internação, onde todos viravam as costas para a gente, onde todos queriam excluir a gente, até os próprios professores. Mas ele não, que ele estava sempre ali nos animando, persistindo, fazendo a gente acreditar que ainda tinha algo bom para a gente fazer na nossa vida, que aquilo ali não era o fim. E foi graças a ele que hoje eu não estou mais no crime, porque além de um educador, ele era o nosso grande amigo. Qualquer que seja o resultado, estar entre os professores que fazem a diferença no mundo é um prêmio por si só. Eu acho que o principal é dar visibilidade ao socioeducativo. Pouco sabe que lá dentro tem uma escola, tem um núcleo de ensino que tem professores maravilhosos, né? A sociedade muitas vezes enxerga esses meninos como garotos e garotas problema. Muitas vezes enxergam eles como violentos e violentas, mas não enxergam que eles sofreram várias formas de violência desde os primeiros dias de vida,
né, e violência, inclusive, promovida pelo próprio Estado, que é a negação dos direitos fundamentais, saúde, educação, emprego, moradia, saneamento básico, né? Então, são meninos e meninas de extrema vulnerabilidade social e que não tem nada de monstros e monstras. São seres humanos com suas fragilidades, mas com suas virtudes também. E lá ele acreditava na gente, acreditava que a gente era inteligente, que a gente podia aprender, que a gente podia mudar nossa realidade. E se eu tô aqui hoje formada, em outra vida, se eu tô acima de tudo viva, é porque pessoas como ele cruzaram o meu caminho, acreditaram e acreditam na educação, na oportunidade como uma ferramenta de transformação. É isso aí, é bom de ver isso, né? O Francisco não é o único representante do Brasil nessa premiação. Além dele, 2 professoras de Campinas e de Belém estão na disputa. Em junho, os 50 selecionados do mundo todo vão passar por uma peneira e somente 10 vão ser convidados para a cerimônia do prêmio, de entrega do prêmio em Londres. O vencedor vai ser anunciado em 12 de outubro e vai ganhar $1 milhão, algo em torno de 5 milhões de reais até outubro. Tudo vai ser resolvido no mundo todo. Caramba, que incrível! Nossa, eu não sei vocês, mas eu fiquei louca com esse projeto, com esse professor maravilhoso que está fazendo esse trabalho com essas meninas e meninos, né? O professor Francisco Leitão, assim, eu fiquei admirada de ver que o projeto já foi premiado 2 vezes pela Unicef e agora está sendo reconhecido como uma das 50 iniciativas do mundo de maior impacto na educação, né? Fruto desse trabalho saíram 2 livros escritos pelos adolescentes, um CD e vários videoclipes. Nossa, imagina, né? O tanto de potencial que esses meninos e meninas têm, que muitas vezes não são considerados, né? E pensando também diretamente ao tema da nossa discussão, meninas no cárcere, pensamos nos presos na construção do mundo unido? Eu fiquei pensando, ano passado o videoclipe dele sobre 18 razões para a não redução da maioridade penal foi aplaudido no Festival de Cinema de Brasília. Que linda essa visibilidade, essa possibilidade deles se expressarem por meio da música para conscientizar as pessoas sobre um assunto que compete a eles mesmos, né? Porque são atores afetados diretamente por essa mudança nessa lei. Às vezes, a gente lê o título de uma notícia que traz uma mudança com consequências sérias como essas, né? E já queremos opinar sem base nenhuma, né? Será que a gente realmente se coloca no lugar dessas crianças e adolescentes? A Lídia vai poder dar uns exemplos melhores para a gente, né? Mas imagina uma criança de 8 anos que roubou, matou porque ela precisava de um remédio para a mãe dela doente e o Estado não oferece para ela esse remédio. Ela precisava de comida e ninguém nunca ensinou essa criança que roubar era errado porque ela não tem uma estrutura familiar, né? O que a ausência do Estado para com os direitos fundamentais de saúde e educação gera como consequência na vida dessas pessoas, né? Será que sou eu, sem saber de nada, que devo julgar essa criança e declará-la como um monstro, né? Que nem o professor Francisco colocou, que muita gente acha que aqueles meninos e meninas são monstros. Eu também achei interessante na fala de uma delas, aquela de cabelão, assim, que falou que apesar de alguns realmente tratarem eles como monstros, um ali acreditou nelas. Que foi, no caso, esse professor, né? E aquela outra conseguiu até se formar e é assistente social. E isso vai de encontro com o trabalho lindo que a Lídia faz com essas meninas. Lídia, conta um pouquinho pra gente como é que é o seu trabalho. Qual é o trabalho que você faz com essas meninas na unidade de internação de Santa Maria? Então, esse trabalho realmente é um trabalho que
Deus colocou no nosso coração, mas não é um trabalho fácil, né? Certa vez eu conversando sobre esse trabalho, uma pessoa me perguntou, ao invés de eu fazer visita ao agressor ou à agressora, eu não fazia visita às vítimas, né? À família das vítimas. E eu achei essa pergunta assim, muito interessante. Ela me fez parar para pensar, né? E mais uma vez reforçou, não me fez parar de visitar os agressores, me fez revisitá-los, né? Porque pensando e conversando com esse meu amigo, eu pude refletir com ele sobre é muito mais fácil a gente visitar a família da vítima, porque a família da vítima ela está ali sofrida, e visitar a vítima ou a família da vítima é muito mais fácil, porque a gente vai consolar, a gente vai ali dar uma palavra de consolo, a gente vai chorar junto, como a Bíblia diz. Agora, quando você se propõe a visitar o agressor, é a necessidade que ele tem de ser visitado, porque ele é uma pessoa que causa uma certa repulsa. Então, há muito mais dificuldade em visitá-lo do que visitar a vítima. E refletindo sobre isso, eu vi pessoas para visitar a vítima do que para visitar o agressor. Então, eu percebi que o meu propósito, a minha missão é a visita ao agressor. Isso reforçou mais ainda a necessidade que eu tenho de visitá-las, visitar as meninas ali. Elas precisam, elas merecem as visitas também, né? Porque quando você começa a visitá-las e você vê a realidade delas, você descobre que elas também são vítimas. Vítimas de um contexto cruel de violência, de escassez, de necessidades materiais. Então, você percebe que você também está visitando vítima que se tornou uma agressora, né? E é um trabalho realmente difícil, mas um trabalho muito gratificante, onde eu saio dali percebendo a presença de Deus cada vez mais presente na minha vida. Lídia, e conta pra gente um pouquinho como é que foi o seu primeiro dia lá, como é que são as normas para você poder entrar para ajudar lá a fazer o voluntariado? Na realidade, assim, quando eu comecei a minha primeira visita, ela foi muito assim, com muita resistência minha, porque eu não queria, né, fazer esse trabalho. Quando eu assistia a reportagem, que eu via assim, uma infração, matar uma pessoa, um latrocínio, né, um roubo seguido de morte por causa de um tênis, por causa de um celular. Então, assim, isso eu ficava muito assim, revoltada. E aí, uma certa vez, eu vi uma reportagem de uma menor com um companheiro dela que ele tinha agredido a bebê, né, uma menininha, era um bebê mesmo, e espancou, então, enfim, levaram para o hospital. E quando chegou lá, os médicos viram, né, que aquilo ali tinha sido a menina tinha sido agredida, e aí chamou a polícia e eles foram presos. E quando eu vi essa reportagem, eu falei, nossa, essa mãe, assim, ela tem que ir para o inferno, assim, como é que acontece isso, né? E aí na minha igreja foi o missionário da MPC, fez o treinamento para quem quisesse trabalhar, para fazer a visita, e eu não queria, né? Mas eu fiz porque pela minha curiosidade de saber como é que é lá, quais são os procedimentos. Enfim, nesse treinamento, então, eu vi assim, os procedimentos para entrar lá.
há uma questão de roupa, né? Você não pode ir de roupa branca, porque eles, os meninos também, a roupa deles são brancas. Você não pode ir de calça escura, preta, ou jeans muito escuro e blusa preta, porque os guardas usam, né, essa roupa. Então, a gente não pode ficar igual nem as meninas internas, nem aos trabalhadores, né, os guardas que ali trabalham. Então, assim, todo um procedimento, não pode entrar sozinha, tem sempre que entrar em dupla ou equipe, nunca, só pode ir uma, não, então não vai ninguém, porque uma só não pode entrar. E aí, entrando lá, né, eu fui na primeira vez, eu não queria ir, mas aí eu insistiram, não, vai para conhecer, né? Eu falei, tá bom, eu vou para conhecer, mas eu não vou ficar, né? Eu tinha para ser voluntária em um outro lugar, que era no hospital de base, lá com a rede feminina de mulheres com câncer, né? E eu falei, ó, eu vou, mas eu não vou ficar, né? E quando eu cheguei lá, na primeira visita, conversando com as meninas, porque lá é muito relacional. Você vai para criar uma relação, criar um vínculo, e ali, então, você tem a oportunidade de ter luz na vida daquelas meninas, levando Cristo, levando Deus e todo o seu amor. E aí, conversando com elas, eu conheci a menina da reportagem, aquela mãe, né, que eu falei que tinha que ir para o inferno. E falando com ela sobre o amor de Deus, ela então chorou, ela chorou muito, né? E aí nós tivemos a oportunidade de ver o arrependimento daquela mãe, poder entender a sua história e poder falar para ela que ela tinha que pedir perdão a Deus, pedir perdão à sua filha e se perdoar para poder ter uma vida digna, né? E ela estava ali cumprindo as consequências do seu ato. E a gente percebia nela assim um arrependimento e um crescimento. E entendendo toda aquela história, Deus transformou totalmente o meu coração. E eu comecei, então, a amar aquelas meninas, a amar aquele trabalho. E eu nunca mais deixei de visitar. Quer dizer, na realidade, assim, eu acho que Deus me pegou pelo pé, né? E muito antes de mudar aquelas meninas, quis me mudar. Né? Isso ele tem feito a cada dia e a cada visita ali, visitando aquelas meninas. Penso que eu vou levar o amor de Deus para elas e eu saio ali transformada e Deus me mostrando o seu amor para comigo. É muito interessante o que Deus faz. Lídia, e tem algumas vezes que elas perguntam da sua vida pessoal ou vocês não podem conversar sobre isso com elas? Como é que é essa questão? A gente conversa, a gente cria um vínculo, né? Só que há todo um cuidado na conversa, né? Porque assim, elas também não são bobinhas, né? Não são. A gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala, né? Eu acho que não só com elas, com qualquer pessoa que você conversa, você vai percebendo o que você pode falar e o que você não pode falar, o que você não deve falar, né? É uma conversa, assim, a gente conversa sobre todos os assuntos com elas, mas com muita prudência, com muita sabedoria, né? E uma das coisas que me faz ir lá todo dia é o amor que eu tenho pelas minhas filhas, né? Então, assim, a minha relação com as minhas filhas e a educação que eu tenho que dar para as minhas filhas, assim, todo dia eu falo para elas 1000 vezes a mesma coisa, né? Pega a roupa, não deixa a roupa no chão, pega a toalha, faz não sei o quê. Quando eu vejo elas fazem, eu falo outra vez, falo.
Então, quando eu cheguei lá, eu vi assim, aquelas meninas, elas não tiveram pais, o pai mesmo, a figura masculina de pai na vida delas, é assim, praticamente, acho que assim, 95% ali não tiveram pais presentes, né? E a mãe, assim, às vezes não tinha nem para ela, né? Então, muito pouco dava para suas filhas, deu para suas filhas. Então, assim, o que eu faço com as minhas filhas, eu vejo que elas não tiveram. Então, a gente fica ali num papel muito de educadora, sabe? Então, às vezes, a gente vai na visita, a gente fala assim, já falei isso, mas eu falo novamente. Eu falo 1000 vezes as mesmas coisas. E muito levando princípios éticos, morais. E nossos filhos ouvem desde pequenininho, sabe? E você vê um intervalo, um vácuo ali, um gap na vida daquelas meninas ali, sabe? Que falta muito, falta. A falta de conhecimento hoje em dia é assim, como é que eu vou dizer? Assim, falta uma ponte na vida das meninas, sabe? E de meninos ali. De conhecimentos básicos, aquela coisa assim básica, você percebe que às vezes eles não têm. Então, isso me motiva muito a voltar a visitá-los e a falar com eles. Então, quando eu olho para aquelas meninas, é como se estivesse olhando para as minhas filhas. Olha isso, não faz isso. Às vezes, explicando coisas a elas. Teve numa das visitas, conversando, né, com elas, tinha uma jovem, uma menina mais jovem na equipe, e uma delas perguntou assim, seu namorado te bate? E a menina chega, levou um susto. Falou assim, não, ele não me bate. Aí ela, então ele não gosta de você? E ela falou, não, porque ele não gosta é que ele não bate. Ela falou, ele não tem ciúme de você? Então você vê o conceito que as meninas têm de amar é um ciúme doentio a ponto de bater nela, e se elas estão apanhando é porque se ele está é porque ele gosta demais e tem muito ciúme dela. Olha que conceito inverso, né? E nessas visitas a gente vai tentando, né, mudar muitos conceitos errados que aquelas meninas têm. A maioria passaram por abuso desde pequena. Abusos psicológicos, abusos físicos, enfim, elas são marcadas assim. Essa semana eu estava vendo um filme aqui, Grazi, um filme muito interessante, vocês jovens que estão aqui, está no Netflix, 4 minutos. Vocês vão entender um pouquinho, vocês virem esse filme, a vida de uma menina extremamente agressiva e violenta, mas quando você vai vendo o filme, você vai entendendo por que ela é agressiva e violenta. Muito interessante. Mais ou menos eu estava lembrando da vida daquelas meninas. Pois é, né? Quando a gente se coloca no lugar de tentar entender a realidade do outro, né? Às vezes não justificando, né, os crimes que elas cometeram, mas a gente consegue entender, né, uma inversão de valores, né? Por exemplo, quando você falou que essa menina falou que se o namorado da sua amiga não bate nela é porque ele não ama ela, né? Então, assim, uma inversão de valores que elas têm na cabeça desde criança, né? Por tantas agressões que já sofreram. E por não ter uma estrutura familiar, não ter um pai presente, uma mãe também, que muitas vezes também não é presente, né? Você acha que isso afeta de alguma forma na autoestima dessas meninas? Por isso elas não acreditam nelas mesmas? Talvez por isso vão para o mundo do crime? Completamente. A estima daquelas meninas é assim, debaixo do pé. Elas são meninas belíssimas, elas são bonitas, elas têm a inteligência, né?
Mas é como se elas se sentem assim, acabou, a minha vida acabou, eu não sou mais nada, não sou mais ninguém, o que eu vou fazer agora? Então, eu não sou mais ninguém, o que eu vou fazer agora, né? Que chance que eu tenho? Quem vai me dar trabalho? O que eu vou fazer? Quem vai gostar de mim? Eu não sabe? E quando elas voltam para o próprio núcleo familiar, o núcleo familiar. Então, quando elas voltam para o núcleo familiar, a carga em cima delas é muito grande também. É como se elas fossem um peso para a própria família. Eu conheci uma menina lá, a Joyce, e por acaso é até o nome da minha filha, né? Ela não tinha pai e mãe. A história dela, os irmãos moravam com o avô e ela já esteve ali e ela roubou para voltar para lá, porque ela não tinha lugar para ficar, com o avô dela não estava dando certo, não sei por quê, porque aí a gente não soube. E ela não tinha visita, nunca. Ela tinha passado ali quase um ano, nunca teve uma visita, né? E eu até brincava com ela, eu falava, Joyce, você tem o mesmo nome da minha filha, então eu venho aqui, converso com as meninas, mas eu venho especialmente te visitar. E aí ela abria um sorriso grande, sabe? Porque ela não tinha. Então, assim, é complicado. Quando você começa a entrar ali e você começa a perceber a carência, né, dessas meninas e meninos e por que a vida perde tanto valor para eles, tanto a deles como a do próximo. Então, assim, nisso Deus foi me colocando no coração a responsabilidade que nós temos de levar luz àqueles jovens que estão nas trevas. Trevas de conhecimento, trevas de oportunidades, trevas de sentimentos, de sentimento de compaixão, de amor, sabe, de acolhimento. Então, assim, não é um trabalho fácil, não é. Às vezes eu saio de lá assim, falando, gente, o que eu estou fazendo aqui? Um sábado de manhã, sabe, tão longe, Santa Maria. E eu falo assim, eu saí, falei, parece que entrou e entrou para o ouvido e saiu pelo outro. Mas eu tenho a mesma sensação, às vezes, com as minhas filhas. Eu falo 10 vezes a mesma coisa. Entendeu? Então, e eu acho que cada pai, às vezes, tem essa sensação, meu Deus, meu filho não me ouve, né? Então, eu falo assim, não, vale a pena voltar. Um dia elas vão ouvir, sabe? E a gente tem experiência no final do ano, em dezembro, a gente fez um café da manhã, né, para se despedir, assim. E aí, de Natal, nós levamos tudo, pedimos autorização do que nós íamos levar, temos um relatório de tudo que a gente ia levar. E aí nós fizemos o café da manhã com elas. E no final, uma delas, que é a Gabi, ela quis falar. E ela falou assim, olha, eu quero agradecer a vocês, porque vocês vieram aqui o ano inteiro e nos visitaram. Vocês acreditaram na gente. E eu quero contar um testemunho. Né? E aí ela falou que era a segunda vez que ela estava ali. Ela falou, a primeira vez que eu estive aqui, eu pedi a Deus, e eu falei, Deus, se eu não ficar aqui, eu vou fazer tudo certinho, não, eu não quero mais fazer nada de errado, eu não quero voltar, né? E aí ela falou que em 7 dias ela teve audiência com a juíza e a juíza então liberou, né?
E aí ela saiu. Só que ela saiu e esqueceu tudo que ela falou, né? E aí ela falou assim, eu estou aqui agora, a segunda vez, quase um ano aqui, e eu quero falar para vocês que com Deus não se brinca. Eu brinquei com Deus, eu fiz promessas que eu não cumpri, e agora eu estou aqui. Mas vocês vindo aqui fizeram uma grande diferença na minha vida e mostraram que o amor de Deus pode estar na minha vida e eu não quero mais voltar para cá. Eu não vou abandonar mais esse Deus. E aí a gente ficou assim, que a gente nem esperava, né? Aí as outras todas pararam para ouvir assim, a Gabi, e ela falou, eu quero estudar, eu acredito que eu tenho chance, eu acredito nesse Deus e eu vou mudar. Então, assim, essa fala dela faz a gente voltar, sabe? Uma de 22 que estavam ali, né? Faz a gente falar assim, vale a pena transmitir o amor de Deus, porque uma hora, elas são alcançadas pelo amor de Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, que a parte de Deus, Deus faz perfeitamente, que é lembrar a palavra dele, que é estar ali acolhendo elas, entendeu? E elas vão sentindo esse amor, né? A parte de Deus é perfeita e Deus vai mudando os corações. A gente tem que crer nisso. Obrigada, Lídia. Eu achei muito linda essa parte que você falou, que tenta tratar elas com o mesmo cuidado que você trata as suas filhas, né? Que até uma tinha o mesmo nome da sua filha, você dizia que ia lá só para visitar ela, tanto que devia deixar ela feliz, né? E a gente viu alguns exemplos de outros voluntários que vão lá fazer esse projeto maravilhoso de ensinar por rap, né? De fazer outros tipos de trabalho, mas essa parte de você tentar tratar elas como suas filhas faz você também querer levar Deus para elas, né? Porque um ou outro se preocupa na educação ou em outra coisa, mas esse aspecto espiritual é muito lindo você levar para elas também, né? E assim, eu não sei vocês, gente, mas esse trabalho com essas meninas, que às vezes a gente nem parava na nossa vida para pensar sobre as menores de idade que estão presas, né, nesse aspecto, nessa unidade específica que a Lídia faz esse trabalho, eu fiquei louca para largar tudo e querer ajudar essas meninas também e querer lá conversar com elas, ser amiga delas, assim, eu fiquei morrendo de vontade de trabalhar junto com ela, porque eu não vou confessar para vocês que eu não lembro muito delas no meu dia a dia, né? Então, assim, fiquei pensando isso, que eu queria poder também ajudar. Só que eu lembrei de uma situação na minha vida, que eu sou cientista política e na época da faculdade tinha um projeto muito interessante na minha universidade, que era um projeto que a gente resgatava assim, conversava com meninas que sofreram abusos na universidade. E eu achei esse projeto maravilhoso, eu queria ajudar aquelas meninas, sabe? E aí eu entrei para esse projeto. Mas não era para mim, assim, eu senti que eu não tenho estômago para isso, assim, eu não tenho dom para isso. Porque as histórias das meninas eram muito traumatizantes para mim, mexiam muito com o meu psicológico. Eu não imaginava que elas passavam abusos daquele nível na mesma faculdade que eu frequentava, sabe? E eu andava pelos corredores, assim, eu fui começando a ficar meio doida mesmo, assim. Até que eu pedi para sair do projeto, porque eu acho que para você fazer esse tipo de trabalho, você também tem que ter um dom, né? E eu não tinha nesse caso. Então, assim, o que você acha sobre isso, né, Lídia? Sobre pessoas que querem, muitas vezes, fazer esse trabalho, acha lindo,
mas ao mesmo tempo ficam com receio porque acham que talvez não tenham, né, essa coragem, esse psicológico para fazer esse tipo de trabalho. É assim, Gabi, eu acho, a gente tem um Deus maravilhoso, que entende a gente perfeitamente. Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Então, eu creio num Deus que conhece a gente, pois Ele nos fez, né? Ele conhece os nossos limites, né? Ele distribui o dom como Ele quer, a quem Ele quer. Então, assim, é um Deus que ele é um Deus que conhece a cada um e que Ele distribui o dom a quem Ele quer, como Ele quer. Então, assim, nós temos um propósito na nossa vida, mas cada um tem o seu propósito. Eu creio que algumas pessoas estão preparadas para fazer esse trabalho, outras estão preparadas para ir para um hospital, outras estão preparadas para trabalhar com outros grupos de pessoas, outras estão preparadas para trabalhar lá no trabalho, com os colegas de trabalho, outros têm um propósito na vida de trabalhar com pessoas de rua, e outras com as pessoas, com empresários, com outros grupos indígenas. Então, eu acho que essa diversidade de dons e diversidade de propósitos é bem do nosso Deus, sabe? Então, eu creio perfeitamente, eu entendo perfeitamente você, Grazi, que não dá para trabalhar com isso, você fica animada, você tem um amor muito grande pelas pessoas, mas assim, você se envolve ao ponto de ficar muito abalada, de adoecer. E o nosso Deus não quer isso, né? Ele quer um trabalho onde você fique com saúde mental, emocional, espiritual. E eu tenho certeza que ele preparou você para trabalhar em outras áreas. Pode ser com crianças, pode ser com empresários, pode ser com políticos. Pensou trabalhar com políticos? Eu não tenho condições, mas você provavelmente vai ter, pode ser que tenha, entendeu? Então, assim, são grupos que carecem de luz também. E Deus vai botando as pessoas para serem luz aonde Ele quer, como Ele quer, né? Então, eu não creio que todo mundo tem que fazer esse trabalho, ou todo mundo tem que trabalhar com gente de rua, ou todo mundo tem que trabalhar no hospital. Não. Cada um trabalha aonde se sente bem, aonde está sentindo que está sendo luz. Porque como é que você vai dar luz para uma pessoa se você está se sentindo constrangida, você está sentindo a sua luz sendo apagada? Isso não é de Deus. Não pode ser de Deus uma coisa dessa. Entende? Nossa, Lídia, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? E estar aqui hoje, dedicando esse tempinho para dizer um pouquinho para a gente sobre esse trabalho lindo que você faz lá. Obrigada também por fazer esse trabalho, né? Eu tenho certeza que muitos aqui ficaram muito tocados hoje. Muito obrigada. Eu quero deixar claro que esse trabalho, eu acho que eu cresço mais que as meninas, sabe? Eu preciso. Eu vou lá porque eu preciso crescer. Obrigada, pessoal, por estar aqui hoje com a gente. Tchau. Obrigada, pessoal.